Olá, seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. Foi realizado em Rio Verde um workshop de escola bíblica dominical e esse é um dos nossos destaques de hoje. Você vai conhecer a história da missionária Isa Reis, que foi abandonada pelo pai e se viu sem possibilidade de crescimento. Mas ela, a mãe e os irmãos descobriram que há uma saída com Jesus. Hoje nós temos música também e o momento da Palavra de Deus. Então, não saia daí, nós contamos com a sua companhia. É a partir de agora, no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Deus não é solucionador de problemas, e sim de pessoas. Ele quer resolver você. Depois que o seu interior estiver solucionado, você vai ver o problema com a ótica de Deus. Vai entender que para tudo há um propósito. E o ser humano só encontra solução para si através da palavra de Deus e da oração. Quem precisa de ajuda para orar, pode ligar no 64 3621 1148. Eu quero abraçar aqui Marli Caldeira em Catalão, no estado de Goiás, Wilson Guerra e Roberto Souza em Goianésia, Delator Guimarães em Rio Verde, Goiás e Arthur Medeiros em Fortaleza, no Ceará. São pessoas que acompanham o programa e têm ligado através do 64 3621 1148. Não podemos falar que conhecemos a Deus se o buscamos em outro lugar, a não ser na sua palavra. O que falta hoje é fé naquilo que a Bíblia diz. Precisamos amar o que é de Deus e abandonar a prática do mal. Para isso, temos a ajuda da escola bíblica, através da qual podemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Foi pensando na importância do estudo da palavra que a Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde realizou um workshop de escola bíblica. Confira. Professores, coordenadores e alunos participaram de uma escola bíblica dominical diferente. Um workshop foi realizado com o objetivo de promover o conhecimento amplo, que vai além da teoria ensinada em sala de aula. Quem ministrou a palestra foi o pastor Marcos Tuller, comentarista das lições de adolescentes da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Sabe o que significa a palavra entusiasmado ou entusiasmar? Remotamente tinha um significado muito especial. A pessoa entusiasmada era a pessoa que havia recebido uma inspiração divina. Você recebeu uma inspiração divina? Então é por isso que você é mestre, é professor, porque todo professor, ele é entusiasmado. Para ele, a maneira como um professor trata o assunto é capaz de chamar a atenção do aluno. A grande dificuldade que se tem na área educacional hoje é saltar da teoria para a prática, inclusive na vida profissional. Nós temos conhecimento de muitas pessoas que se formam, por exemplo, são engenheiros que não sabem construir pontes, advogados que não sabem sequer expedir uma petição para o juiz porque não sabem ler nem escrever. Não é verdade? Infelizmente é assim. No meio evangélico também. Quando a gente ensina a palavra de Deus, esse ensinamento tem que redundar numa mudança de comportamento. A pessoa não pode ser a mesma de quando ela era antes de receber o conhecimento bíblico. Ela precisa no dia seguinte já começar a mudar o comportamento em termos de moral, de ética, sendo um crente melhor, ser completamente modificada. Porque aprender hoje significa mudar de comportamento. E para conseguir despertar o interesse dos estudantes, uma das alternativas é a dinâmica.
Para a Patrícia, que é professora da escola bíblica, essa dica ajuda a sair da rotina. Eu admiro muito, eu gosto muito desses estudos, seminários, workshops, essas palestras, porque realmente traz sempre à nossa mente coisas que às vezes vão ficando esquecidas, às vezes algumas coisinhas do dia a dia que a gente não dá muito valor ou muita importância, apesar que o professor sempre precisa estar atento a isso, mas que às vezes nós deixamos passar e não pode passar. Então, mediante as palestras dadas, as informações que ele foi nos passando, sempre vai trazendo à nossa mente esses pontos que não podem ser esquecidos. E eu achei muito interessante a questão da dinâmica, das didáticas, que isso deve ser olhado independente das faixas etárias. Então isso me chamou muita atenção no curso que está sendo ministrado no dia de hoje. Aprender para ensinar. Esse é um dos princípios do bom professor. Fábio Elias é o coordenador da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde. Segundo ele, buscar o conhecimento nunca é demais. Eu vejo esse evento como um presente de Deus que o pastor Wellington trouxe para Rio Verde, para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Ao olhar na face dos nossos professores, eu via assim, dentro do olhar dele, assim, vontades de fazer mais pela casa de Deus, vontade de fazer mais pela escola dominical. Então você pode ter certeza que no próximo domingo, nossas congregações, na sede, a aula da escola dominical vai ser diferente. Porque esse evento vai promover mudanças para a glória de Deus e para um melhor ensino da palavra. Imagine só o transtorno que é causado por conta de um divórcio. A missionária Isa Reis teve essa experiência dentro de casa, ainda na sua infância. Ela foi abandonada pelo pai junto com a mãe e os 2 irmãos. A família passou por muitas dificuldades, mas encontrou refúgio em Deus, porque com Ele há uma saída. Você está olhando para alguém que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu, aos 13 anos, era uma jovem que já comecei a sair para a noite. Eu nunca me envolvi com drogas, mas eu ia para alguns bailes, ia para alguns barzinhos. As pessoas com quem eu andava eram pessoas mais velhas do que eu e que exerciam uma influência muito grande sobre a minha vida. E eu acabei passando dos 13 aos 16 anos, literalmente curtindo as noites, mas um vazio muito grande. Eu percebia que faltava alguma coisa, mas eu não entendia que era Deus que estava faltando. Até que um dia eu recebi um convite para ir à igreja, uma festa realizada pelos jovens, e eu me lembro que eu entrei, sentei, bem desinteressada, não prestei atenção em nada, porque a verdade é que eu não queria estar ali. Eu fui para atender um convite, quis ser legal, só que o que eu não sabia era que aquela noite Jesus tinha preparado um encontro pessoal comigo, porque quando os jovens ficaram de pé para cantar, eles cantaram uma canção dizendo: algemas caíram das minhas mãos, quando Cristo na cruz por mim inspirou. Todo laço quebrou, hoje eu sou feliz, e se quiser liberdade, é só aceitar. Eu percebi que eu precisava de algo mais, e esse algo mais era a presença de Deus, que eu conhecia, de ouvir falar. Mas aquela noite, quando eles ficaram de pé e começaram a adorar ao Senhor, as lágrimas iam descendo do meu rosto, meu coração acelerou. Eu percebi que foi o primeiro contato com essa presença real de Deus. E eu levantei minhas mãos, confessei a Cristo como Salvador, e logo cedo, muitas coisas de Deus aconteceram na minha vida. Eu vim de um lar destruído, com a separação dos meus pais. Nós vivemos época de muita miséria, moramos em um barraco, lá em Guarulhos, em São Paulo, onde a companhia era rato, nossa cama era uma madeira com roupas em cima. Nós dependíamos de ajuda de muita gente para comer, dependíamos da ajuda de muita gente para vestir. E o apontar de dedos para a nossa casa, porque nós somos em 3 filhos. Minha mãe nos criou sozinha.
O apontar de dedos era exatamente esse: vão dar errado. Esses meninos vão ser drogados, essa menina vai ser prostituta. Havia uma expectativa, mas Cristo fez e faz toda a diferença. Hoje, minha irmã é casada com um pastor, mora no Mato Grosso do Sul. Eu tenho meu irmão, que é um homem digno, ele é uma bênção. Eu me casei muito bem casada, meu esposo é pastor, em breve advogado. Tenho 2 filhos, o Alexandre e o Gabriel. São 2 garotos lindos, amam a Cristo. Um tem 8 anos, que é o Alexandre, e o Gabriel tem 3 anos e meio. Eles amam família, eles gostam de ficar com a gente em casa. E quando eu vejo que eu tinha tudo para dar errado, mas deu certo, eu percebo que Cristo fez isso. Porque quem nos conhece, é como diz os Salmos, que aquele que olha para nós dirá: grandes coisas fez o Senhor a estes. E é o que diz a minha parentela, é o que diz quem nos conhece, quem nos viu em necessidade, dependendo de alguém. Quem olha para nós não tem como dizer que não foi Cristo. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu dei certo. Deus é fiel. E eu quero dizer para você, que está me assistindo nesse momento, que tem uma história de dor, de descrédito, quem está ao teu redor olha para você e diz que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que há uma saída. Essa saída tem nome. Essa saída é Jesus. O único e verdadeiro caminho que nos conduz à vida eterna. E aquele que busca Ele, recebe dele restauração, vida eterna e uma nova história. E é o que eu desejo para a sua vida, que essa nova história surja em ti através da sua entrega para esse Cristo verdadeiro, que te ama como ninguém. Talvez alguém te descartou, alguém te traiu, alguém não acredita em você, mas o Cristo que te comprou te diz que tu és caríssimo e que a tua alma tem valor que excede ouro, que excede prata. O sangue derramado no Calvário foi para te dar vida eterna com Deus. Que Jesus te abençoe e que você encontre essa saída. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me
quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, sim, sim, Senhor, em tua presença, eu quero estar. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor de tudo, inclusive Senhor dos exércitos. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a ele. Jacó sonhou que na terra tinha... Segundo a maioria dos estudiosos, as igrejas do Apocalipse representam todos os tipos de igrejas existentes. Hoje eu vou falar sobre a igreja de Filadélfia. Pelo texto de Apocalipse, do capítulo 3, do versículo 7 até o 13, entendemos que Filadélfia significa amor fraternal, simboliza a igreja missionária e avivada. Segundo alguns estudiosos, esta igreja conviveu com o período da igreja de Laodiceia, a igreja paganizada da era final. Localizada no Vale do Rio Ermo, que se abria para leste, era chamada de a porta aberta do Vale do Ermo. Usando a situação geográfica como referencial, Jesus diz que a igreja tem uma porta aberta pela frente. Cidade pequena, sem nenhuma atividade econômica de destaque. A igreja foi considerada pequena e pobre, mas muito ativa, já que realiza muitas obras. O local foi castigado por terremotos e a cidade foi reconstruída várias vezes. Em função das reconstruções, teve muitas mudanças no nome. Para alguns, isso representa a renovação constante da igreja. Possuía uma comunidade judaica forte que se opunha ao cristianismo. Os judeus se achavam os únicos a possuir a chave dos céus. Jesus diz que somente ele possui a verdadeira chave de Davi e a deu para a igreja. Jesus promete guardar essa igreja da grande provação que há de vir. Para alguns, isso representa o arrebatamento. Duas promessas são dadas a essa igreja. Primeiro, ser coluna do santuário de Deus. Uma coluna resiste aos constantes terremotos. A igreja permanecerá eternamente com Deus. E segundo, gravar na igreja os nomes de Deus, da Nova Jerusalém e do próprio Jesus. Para uma igreja que teve vários nomes, agora ela terá um nome eterno. Filadélfia representa a igreja ideal.
Características de uma igreja ideal. A igreja ideal é a igreja que ama. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A igreja ideal é a esperança do mundo. Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e 19. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. A igreja ideal é missionária. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A igreja ideal é pura. 1 João, no capítulo 3, versículo 3, assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A igreja ideal é fiel. 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja ideal será redimida. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 10, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e de palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. De acordo com estudiosos, estamos vivendo a transição entre a igreja de Filadélfia, que é a ideal, e a igreja de Laodiceia, a igreja paganizada dos últimos dias. Existem hoje igrejas que são amorosas, existem igrejas fiéis, puras e missionárias. Também existem igrejas egoístas, heréticas e imorais. A igreja ideal vai para a glória. A igreja paganizada será desprezada pelo Senhor. Até alguns dias atrás, usávamos com tranquilidade, quando estávamos evangelizando, a seguinte frase: procure uma igreja evangélica mais perto de você. Hoje, não podemos fazer o mesmo, porque nem todas as igrejas ditas evangélicas têm a verdadeira relação com o Evangelho. Você deve servir a Deus em uma igreja que apresente de alguma maneira as características de uma igreja ideal, segundo o desejo de Cristo, senão poderá perder o seu tempo e arriscar a sua eternidade. Pense nisso e que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Deus querido, Pai de amor e de misericórdia, se não fosse pela Tua graça, pela Tua bondade, não estaríamos aqui. E queremos Te agradecer por isso, ó Pai, pela Tua bondade, pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede de estarmos aqui levando a Tua palavra. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar, para que possamos, ó Pai, servir ao Senhor com fidelidade, em uma igreja que realmente nos leva a ter a certeza de que um dia iremos morar com o Senhor, uma igreja que realmente prega uma palavra que transforma, uma palavra que muda vidas, e uma igreja que realmente esteja no centro da Tua vontade. Ó Pai querido, eu quero Te pedir uma bênção especial agora, por este homem, por esta mulher que ora comigo agora, que precisa de uma solução urgente, que precisa da solução de alguns problemas, ó Pai, que só o Senhor pode trazer neste momento. Te peço a cura das enfermidades, ó Deus, e Te agradeço por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
A terra seca quando falta água pra molhar. A mais nova revelação gospel já nas lojas. Heber e Magdiel. CD Glória. Adquira já o seu CD Glória. Prefiro subir quadrado, mas eu não desço redondo. Heber e Magdiel já nas lojas. Um lançamento AD Music. AD Studio. Qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração. Plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio. Melhor para quem canta. Excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Lamentavelmente, nós temos que parar por aqui, mas voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Lembre-se que na presença de Deus, seus pecados são perdoados, suas culpas são levadas e o amor nunca esfria. E na presença de Deus, você vai vencer todos os desafios da vida. Ainda que seus pais te deixem e que não reste um amigo sequer, o Senhor vai continuar ao seu lado. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Nós ministramos a bênção de Deus sobre a sua família, em nome de Jesus.